Boa noite, meus irmãos. Obrigado. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, por essa noite que estamos aqui na sua presença para trazer mais um estudo da palavra de Deus para a nossa edificação. Que o Senhor venha nos fortalecer a fé e que possamos, Senhor, que o Senhor me ajude a transmitir a sua palavra. Obrigado por tudo. Então, que os irmãos possam acompanhar esse estudo e ser edificados. O título do nosso estudo de hoje é Jerusalém terrena e celestial. Então, vamos orar para que o Senhor me ajude, na transmissão da palavra dele. Obrigado, Senhor, por mais esse estudo que o Senhor está me dando, para trazer para que a tua igreja, que o teu povo seja edificado. Obrigado, porque o Senhor está conosco. É o Senhor quem fala aos nossos corações. E que a tua palavra venha penetrar nos nossos corações, na nossa mente. E que possamos entendê-la e aprendê-la. E praticá-la. E sermos edificados. E assim, Senhor, nos prepararmos mais e mais para a tua volta. Obrigado por tudo. Me ajude na transmissão da sua palavra. No nome de Jesus é que eu te peço. Amém, Pai. Amém. Jerusalém terrena e celestial. Então, qual a diferença entre essas duas Jerusalém? A Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial. Então, a Jerusalém terrena é a capital de Israel. Israel é a descendência, a nação que é formada pelos descendentes de Abraão e Sara. Abraão foi escolhido por Deus para que dele fosse formado esta nação chamada Israel. Então, e nesta nação tem uma cidade, muito especial. É a capital de Israel. É a Jerusalém terrena. É a Jerusalém que fica em Israel. Então, essa Jerusalém é a Jerusalém terrena. É a Jerusalém formada pelos descendentes de Abraão. Então, esta Jerusalém é uma Jerusalém que habita, muitas pessoas que têm o Deus de Israel como seu Deus. Mas que este povo também tem se afastado de Deus. E também essa Jerusalém é uma Jerusalém que tem se prostituído no decorrer dos anos, principalmente no começo dela, no começo da formação dessa nação, ela se prostituiu com os ídolos, com os deuses das outras nações. Então, Jerusalém, a capital de Israel, que zombava
dos profetas, maltratava os que Deus enviava para pregar, para levar a mensagem dele para o seu povo. Então, a nação de Israel tinha e tem esta cidade como a mais importante, né? É nesta cidade, Jerusalém, onde foi construído o templo de Salomão, né? Onde Salomão construiu pela primeira vez o templo, onde Deus seria adorado. E também a segunda vez, porque o primeiro templo foi destruído. Foi construído a segunda vez e novamente foi destruído. Então, essa Jerusalém, a Jerusalém que matava os profetas, né? E aqueles que Deus enviava para pregarem a palavra verdadeira, para que eles se desviassem do mal, que abandonassem a idolatria, mas eles não aceitavam. Jerusalém terrena. Vou ler bem aqui em Jeremias, capítulo 5, os versos 1 e 2, diz assim: Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, e vê se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Então, Jerusalém, a cidade onde ficava o templo do Senhor, mas era a cidade onde mais maltratavam os profetas do Senhor. E não só maltratavam, mas também matavam, né? Em Jerusalém foi palco de muitas coisas ruins. Ainda em Jeremias, capítulo 20, os versos 1 e 2. Pazu, filho do sacerdote Mer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então feriu Pazu ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazu tirou a Jeremias do tronco. Esta é a Jerusalém onde o sacerdote coloca o profeta de Deus no tronco, porque ele estava profetizando sobre o pecado daquele povo, estava falando para que eles se corrigissem, para que eles se voltassem para Deus. Mas aquela cidade, aquela nação, aqueles sacerdotes, aqueles religiosos, não quiseram ouvir a mensagem do profeta, a mensagem que Deus mandou através do profeta. Esta é a Jerusalém terrena, a Jerusalém em que as pessoas são contaminadas pelo pecado e não querem mudança nenhuma nas suas vidas. A Jerusalém terrena é habitada por pessoas pecadoras, carnais, afogadas no pecado. Então, em Mateus, capítulo 23, Mateus 23, 37
ao 39 nos diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Jesus aqui falando a esta cidade, porque Jesus foi o último profeta que Deus enviou para esta cidade, para esta nação, para esta cidade. E ela não o recebeu. Aquele povo não quis este profeta, aqui Jesus falando. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quiseste. Então Jesus veio para dar salvação àquela nação, àquela cidade, capital de Israel. Mas eles rejeitaram. A Jerusalém terrena é habitada por pessoas carnais que não querem saber de Deus, que não querem obedecer a Deus. São pessoas que não aceitaram o Salvador, embora tivessem as profecias sobre ele. Então o Messias veio, mas foi rejeitado, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Jesus chora por Jerusalém, a cidade onde os profetas foram mortos, né? Mateus 14 nos diz assim, Mateus capítulo 14, nos diz o seguinte, Mateus 14, do 1 ao 12. Mateus 14, do 1 ao 12, nos diz assim: Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele opera forças miraculosas, porque Herodes havia prendido e atacado a João, e metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não é lícito possuí-la. Então, João Batista falava para Herodes que ele não poderia ficar com a mulher do irmão dele. E por isso ficaram com raiva. E aqui no verso 9 diz assim: Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazido a cabeça num prato e dado à jovem que a levou à sua mãe. Então João Batista, por falar contra o pecado do rei e da
Herodias foi morto. João era um profeta, o último profeta nascido de mulher, porque Jesus também era profeta. Só que Jesus é filho de Deus e não de homem. Então João Batista foi morto, decapitado. Cortaram a sua cabeça, o seu pescoço, né? E serviram a sua cabeça em uma bandeja, porque falava contra o pecado de adultério do rei, né? E ele e a mulher não aceitaram. Então tiraram a vida de João Batista na cidade de Jerusalém. Então, Jerusalém, Jerusalém, disse Jesus, que mata os profetas e apedrejam os que te foram enviados. Aqui em Atos no capítulo 4, nos diz assim. Atos 4, do 1 a 3, diz assim. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até ao dia seguinte, pois já era tarde. Então Pedro e João foram recolhidos ao cárcere porque pregava sobre a ressurreição em Jesus Cristo. Isso em Jerusalém. Então Jerusalém terrena, esta Jerusalém é a Jerusalém em que as pessoas são contaminadas de pecado, porque não querem ouvir a mensagem de salvação e abandonar os seus pecados e se irão contra a pregação da salvação e atacam aqueles que Deus envia para anunciar a verdade, o arrependimento, a salvação. Aqui Atos 12, 1 e 2 diz, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Então aqui nós vemos o primeiro discípulo de Jesus, primeiro apóstolo, sendo morto em Jerusalém por pregar a salvação em Jesus Cristo. Então, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredejam os que te foram enviados. Então, Jerusalém terrena é a Jerusalém habitada por todo tipo de pecador, né? O povo de Israel foi um povo privilegiado por ter o Deus verdadeiro como seu Deus. Mas nem sempre eles valorizaram o seu Deus, nem sempre adoraram o Deus verdadeiro, nem sempre o louvavam, o reconheciam como Deus. E Israel, muitas vezes, abandonou Deus para ir atrás de outros deuses. Então, quando Deus encarnado veio a esta terra, né, que foi Jesus, este povo israelita, né, este povo de Jerusalém, rejeitaram, né, este Deus, o Deus que eles aguardavam, o Messias prometido, né? Aqui em João 1,
João, Evangelho de João, capítulo 1, os versos 11 e 12, nos diz assim. Evangelho de João, capítulo 1, os versos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, veio para o seu povo, chamado Israel, porque Jesus era descendente de Davi, aquele que Israel esperava. Mas eles esperavam um Messias carnal, um Messias que tivesse pecado, um Messias que fosse fazer o que eles queriam, um Messias que viesse dominar esta terra cheia, contaminada de pecado. Mas como Jesus não veio como eles queriam, cheio de pecados, cheio de mordomia, para dominar as nações, contaminado de pecado, então eles não aceitaram. Esse Messias eles não aceitaram. Então Jerusalém rejeitou o verdadeiro Deus. Então Jesus foi em Jerusalém, a cidade mais importante do povo de Israel, que aconteceu a maior rejeição de uma nação ao seu próprio Deus, seu Salvador e Senhor. Foi em Jerusalém onde Jesus foi julgado injustamente pelos religiosos, pelos políticos e pelo povo. Jesus foi surrado, arrastado pelas ruas de Jerusalém, cuspido e desprezado. Carregou uma cruz pelas ruas de Jerusalém. Foi xingado, escarnecido. Jesus sofreu tudo de todos naquela nação, naquela cidade, a cidade onde o templo estava para adorar o seu Deus. Foi em Jerusalém que o Salvador da humanidade foi morto na cruz, que ele mesmo carregou pelas ruas de Jerusalém. Então, esta é a Jerusalém terrena, né? Jerusalém terrena. Jerusalém das pessoas contaminadas de pecado. Mas nós todos temos pecado, né? Nós somos pecadores. Mas esta Jerusalém rejeitou a salvação, né? A Jerusalém terrena não quis saber do seu Salvador. Então, em Lucas 13, 37, nos diz assim. Lucas 13, 37. Lucas 37, não, 34, porque não existe nem 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais
me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus diz: vocês não vão mais me ver, porque Jesus iria ser morto e iria subir ao céu, e aquela cidade não iria mais vê-lo. Eles rejeitaram a salvação, eles rejeitaram o Salvador. Mas aqui Jesus diz que eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então, isso aqui é para o futuro, né? Isso aqui é para o final do reinado do Anticristo. Quando a Jerusalém terrena reconhecer que Jesus, que eles crucificaram há mais de 2000 anos atrás, este era o verdadeiro Messias. Aí eles vão clamar, como Jesus diz aqui: bendito o que vem em nome do Senhor. Então ele disse: eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhas a dizer. Então, até que eles digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Então, eles vão reconhecer que Jesus que eles mataram há mais de 2000 anos atrás, este Jesus é o que eles crucificaram. Este Jesus é o verdadeiro Messias. E eles vão clamar, porque todas as nações vão querer destruí-la, vão querer destruir a nação, vão querer destruir a cidade, Jerusalém, vão querer destruir o templo, vão querer matar todos os israelitas. Então eles vão reconhecer que o Messias que eles aceitaram como sendo o Messias verdadeiro, esse Messias não era o Messias que eles esperavam. E vão reconhecer que o verdadeiro Messias foi o que eles crucificaram. Então, Jesus virá quando eles clamarem. E Jesus vai defender esta nação. Então, essa Jerusalém é a Jerusalém terrena. É a Jerusalém que fica na nação dos descendentes de Abraão. O Messias que veio do céu para levá-los para o céu também. Então, eles vão reconhecer que o Messias verdadeiro foi aqueles que eles crucificaram. Então, no Apocalipse, nos fala também, né, de uma nova Jerusalém, de um novo céu, uma nova terra. E nesse novo céu, nessa nova terra, também tem uma Jerusalém, né? Então, Deus, aqui vamos ver aqui em Apocalipse, capítulo 11, Apocalipse 11, o que é que o Apocalipse 11 nos diz? 11 do 1 ao 12. 11 do 1 ao 12. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meça. Então aqui está falando do templo, né?
Então aqui está falando também, vou ler bem aqui o 3, que diz assim: darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então aqui fala ainda, né, da Jerusalém terrena. Então, no tempo do anticristo, no tempo do homem da iniquidade, aqui nos fala em Apocalipse, do capítulo 11, do 1 ao 12, não vou ler todos os versículos, só alguns. Nos fala das 2 testemunhas, né, que serão mortas em Jerusalém. O anticristo, né, o Messias que os judeus esperam, ele irá matar essas 2 testemunhas. Então vou ler o verso 8, que diz assim: e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então estas 2 testemunhas, elas serão mortas, vão passar 3 anos e meio pregando a palavra do Senhor, para que aquele povo se arrependa, para que a humanidade ouça a palavra de Deus e se arrependam, pois a Bíblia diz que todo olho verá. Então, aquelas pessoas ficarão com muito ódio daquelas 2 testemunhas, mas não poderão matá-la, não poderão matá-las. Deus não permite. Depois desses 3 anos e meio, elas serão mortas, né? E o anticristo as matará. E a Bíblia diz aqui que o cadáver delas ficarão espichado, né, estirado, que o verso 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade espiritual, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então a cidade que Jesus foi crucificado foi a cidade de Jerusalém. Mas aqui ela está sendo chamada de Sodoma e Egito. Por quê? Porque Jesus chamou esta cidade de Sodoma e Egito. Porque é a cidade que mata os profetas e apedreja os que são enviados. É a cidade que se prostituiu com os ídolos das outras nações. É a cidade que rejeitou o Salvador Jesus. É a cidade que aceitou o anticristo. E ele se assentou novamente no trono, no templo, né? Porque o templo vai ser reedificado. Vai ser construído o 3º templo. E o anticristo vai ser aceito por Israel e pela cidade de Jerusalém. E ele vai entrar no santuário de Deus, que é o templo, e vai se sentar como se fosse o próprio Deus, e eles vão aceitar. Então, a cidade de Jerusalém, Jerusalém terrena, é uma cidade idólatra, que se prostituiu com muitos ídolos, com muitos deuses. Então, aqui Jesus compara esta cidade como Sodoma e Egito.
Sodoma é símbolo de degradação moral. Quer dizer, todo tipo de imoralidade é feita em Sodoma. Então aqui Jerusalém é comparada a Sodoma, uma cidade que se prostituiu com vários ídolos, com vários deuses. É uma cidade que é materialista, né? Gosta do dinheiro, né? Então Sodoma é uma cidade idólatra, que adora muitos outros deuses. E o Egito, né? Então, a Bíblia usa a figura da Babilônia para explicar que Deus vai castigar a sociedade que se comporta assim e o rejeita. Então, quando a pessoa se comporta como Sodoma, então Deus não pode aceitar isso, né? E ele vai um dia agir com juízo contra esta nação, contra estas cidades. Então, quando o povo se torna arrogante, ganancioso, cairá na desgraça. Egito significa escravidão, domínio, controle, né? Por isso Jesus comparou, né, Jerusalém com essas duas nações. Sodoma, que é idólatra, que é considerada prostituta porque adora muitos ídolos, é uma cidade que se degradou, né, muito imoralmente, não tem moral. É uma cidade que não tem respeito, é imoral, é idólatra. Então, Jerusalém terrena é esse tipo de cidade que rejeitou o seu Salvador e aceitou como Messias o Anticristo. E rejeitou as duas testemunhas que nos últimos dias Deus enviou para pregar a palavra de salvação. Mas existe outra Jerusalém, né? A Jerusalém celestial. A Jerusalém que desce de Deus. A Jerusalém onde somente os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro podem entrar. Lá não entra pecado. Lá só entra gente que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Nesta nova Jerusalém, a Jerusalém que desce do céu, do trono de Deus. Esta Jerusalém é para aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Então, Apocalipse, capítulo 21, nos diz assim, os versos do 1 ao 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então aqui já passaram todas as coisas. Os seres humanos já foram julgados, já foram lançados no inferno. Deus já fez tudo novo, novo céu e nova terra. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então esta é a Jerusalém celestial, é a Jerusalém santa, a Jerusalém onde o pecado não entra. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Que maravilha!
quem for para esta cidade. É maravilhoso. Cidade santa, cidade que desce do céu, cidade que é o tabernáculo de Deus está nela. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existe, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, lá nesta cidade, não entra tipo nenhum de dor, de sofrimento, porque lá ninguém adoecerá mais, lá ninguém morrerá. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então, essa é a Jerusalém celestial. A Jerusalém onde o pecado não entra. A Jerusalém onde Deus tem comunhão com o povo. A Jerusalém que não morrerá mais ninguém. Então diz assim o 6: Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então, o vencedor habitará nessa nova Jerusalém. Então, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Então veio um dos seus anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a nova, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa. Então aqui vai descrevendo, né, a nova cidade, cidade celestial, cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém, que desce do céu. Vou ler os versos do 23 em diante. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então são estas pessoas que vão morar na nova Jerusalém. A Jerusalém que não tem permissão de entrar pecado nela. O pecado não entra nela. Lá só entra
os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, que eu e você, que possamos, né, estar nessa cidade, entrar nessa cidade. Eu já sou salva. E você precisa, você que ainda não tem, mas você que já é salvo, você também entrará nessa cidade, né? Cidade celestial. Que em Hebreus 11:16 diz assim: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamados o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então Deus preparou esta cidade para todos os salvos, todos aqueles que demonstraram o verdadeiro amor a Jesus, que não amaram mais a sua vida nessa terra do que a Cristo, né? Estavam dispostos a darem a sua própria vida por amor a Cristo. Estas pessoas irão morar nessa nova cidade, cidade de Jerusalém, cidade santa, cidade celestial, e vão entrar pelas portas de Jerusalém, da Jerusalém celestial. Aqui em Romanos 8, do 19 ao 22, diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então, um dia Deus vai restaurar todas as coisas, né? Porque hoje a terra está gemendo, a criação de Deus está almejando esta mudança, este novo céu e esta nova terra, onde todos os filhos de Deus irão morar, né? Porque aqueles que creram em Jesus como seu Salvador, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, do Cordeiro, né? Estes que não amaram nem a sua própria vida, estes irão morar nesta cidade, a cidade celestial, a nova Jerusalém, que Deus habita, e Deus mesmo habitará com os homens nesta nova terra, tudo transformado. Deus vai fazer nova todas as coisas. Então será como antes do homem pecar lá no Éden. Então Deus vai ter comunhão com os seres humanos. Você que ainda não tem Jesus, você precisa recebê-lo, porque aqueles que realmente creem e recebem Jesus serão salvos. O destino deles é esta vida maravilhosa, no novo céu, na nova terra, tendo como Jerusalém a capital. Se você quiser receber Jesus agora no seu coração, ore comigo, e você, meu irmão, permaneça firme, porque esta nova terra e este novo céu serão para aqueles que vencerem até o fim. Você quer aceitar Jesus? Ore comigo. Senhor Jesus, eu te peço por esta pessoa que está aceitando o Senhor como Salvador, que o Senhor ajude-a, dê entendimento da sua palavra, que ela faça esta decisão consciente, que ela te queira de verdade, que ela creia
verdadeiramente no Senhor como Salvador da sua vida e Senhor. E que um dia todos nós possamos nos encontrarmos nesta cidade, nesta capital, nesta nova Jerusalém. Jerusalém onde o pecado não existe, onde não existe a morte, não existe dor, não existe sofrimento, só existe louvor e adoração ao nosso Deus. Coisa maravilhosa. Então, que todos estes que irão ouvir esta mensagem, e o Espírito Santo irá tocar nesses corações, e elas irão dizer sim para Jesus. Que o Senhor entre nas suas vidas e lave de toda a sujeira do pecado, e que elas tenham os seus nomes escritos no livro do Cordeiro, no livro de Jesus, e assim seja salvo. Obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, se você gostou desse estudo, se serviu para sua edificação, passe para frente esse estudo, mande para os seus amigos, mande para outras pessoas também ser edificadas. E que possamos lembrar, aqueles que perseverarem até o fim em Jesus, estes terão esta nova Jerusalém, esta nova terra e novo céu como habitação. Então, vá lá no meu canal no YouTube, também se inscreva lá e bote o seu bonzinho, compartilhe para que outras pessoas também possam ser edificadas. Até o próximo estudo, até a próxima terça.